importante a gente continuar podendo sensibilizar os meninos de se preocuparem com a pesquisa dentro dessa área, né? O direito voltado para essa área e dentro de uma vertente nova agora, que são os portadores de necessidades especiais. Mercado de trabalho voltado para essa área, e nós ficamos muito felizes de ter tido a oportunidade de continuar pesquisando aqui. Deixa o Viana mais bonito, como ele sempre foi, né? A gente ficou muito feliz, de verdade, tá? Foi bom demais. Eu também fico muito feliz. Essa, gente, é a diferença dos grupos de pesquisa. Porque os grupos de pesquisa, eles não vão acabar, a não ser que os professores não queiram continuar a pesquisa, eles continuam. E cada ano vocês poderão aprofundar numa determinada área a partir dessa temática que vocês escolheram, né? Então, aí, o Viana rumando, né? A gente está no rumo aí de ter cada vez mais essa dimensão da pesquisa consolidada, né? E o ensino, a extensão e a pesquisa é o tripé. E eu sou a guardiã da pesquisa. Enquanto eu estiver lá, estarei firme e forte defendendo vocês, tá bom? Bom trabalho para vocês, gente. Muito obrigada, Raquel. Bom, início aqui a nossa apresentação. Gostaria inicialmente de agradecer à professora Raquel, o Marcelo e toda a equipe do NUP aqui. Agradecer também à professora Juliana, do EAD, a equipe do TI, por nos proporcionar toda essa jornada, essa organização aqui maravilhosa, né? E parabenizar, primeiro, pelo sucesso que já está sendo a jornada, e parabenizar os nossos alunos aqui presentes, que vão apresentar, né, juntamente com a mediação das professoras, esse nosso encontro. Bem, nosso encontro hoje nós faremos em duas etapas. Na etapa inicial, eu vou apresentar, juntamente com a Maria Eduarda, tá, Cirino, a monografia, as pesquisas que ela apresentou ali, que ela fez, né, na monografia dela de final de curso, certo? Num segundo momento, eu já vou apresentar chamando as professoras Bárbara Elaine, Marise Saraiva, Fernanda Reis, né, que juntamente comigo formaram o grupo de pesquisa Direito e Inclusão Social. Fizemos pesquisas durante todo o final do ano de 2019, durante o ano de 2020, né, falando sobre a inclusão social, dando ênfase ao idoso no mercado de trabalho, certo? Essas pesquisas geraram frutos ali, como duas publicações na revista do Viana Sapiens, né? Estamos muito honradas por isso, viu, Raquel? E também aqui trabalhos, resumo expandido sobre essas pesquisas, né, com apresentação aqui na jornada, né? Vejam como é importante esse grupo de pesquisa para toda a instituição. Bem, os trabalhos que serão apresentados têm como tema: trabalho inicial da monografia possibilidade de revisão dos contratos imobiliários diante do Covid-19. Os trabalhos dos grupos de pesquisa, do nosso grupo de pesquisa, são dois trabalhos. Primeiro, mecanismos para prolongar a vida laboral dos idosos, com a Gabriela Albuquerque, Marina Quirino e Júlia Gravina, e as professoras Loren, Bárbara, Marisa e Fernanda. E o terceiro tema, uma nova perspectiva para o meio laboral, uma análise em torno do idoso no mercado de trabalho, né, da Rafaela Neima e Loren, que será aqui mediado pela professora Marise, certo? Então, após essa apresentação, vou, então, passar a palavra agora para a aluna Maria Eduarda, que irá apresentar aqui o tema dela, possibilidade de revisão dos contratos imobiliários diante do Covid-19, certo? E depois eu farei o fechamento, passando depois a palavra para a professora Bárbara.
Muito obrigada, boa tarde. Maria Eduarda, passo a palavra para você para a sua apresentação. Por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, gente, hoje eu vou apresentar aqui um resumo expandido do meu TCC. E esse resumo expandido, eu vou falar sobre a possibilidade de revisão dos contratos imobiliários diante do Covid-19. Pois bem, ano passado, em março, a Organização Mundial da Saúde reconheceu como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus e a denominada do Covid-19. E com a pandemia, vieram vários reflexos no âmbito econômico, como fechamento de bares, fechamento de restaurantes, fechamento de lojas, e também trouxe vários reflexos para o meio social. E um exemplo seria o distanciamento social. Não só reflexos no âmbito econômico e no âmbito social a pandemia trouxe. Ela surpreendeu muito o legislativo, porque quando do surgimento da pandemia não existia uma lei para regulamentar as relações que viriam como consequência dessa pandemia. E o judiciário também se viu surpreendido, porque, assim, foi uma incerteza muito grande sobre quais institutos do direito poderiam ser aplicados nas relações sociais. E aí eu levei essa incerteza mais para o lado dos contratos de locação residencial. Será que seria possível aplicar a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, entre outros? Então, o objetivo do meu estudo foi demonstrar a admissibilidade da teoria da imprevisão nos contratos de locação residencial. Então, para isso, eu realizei pesquisas bibliográficas em doutrinas brasileiras, em artigos científicos, notícias, entre outros, pesquisas, né, em sites da internet também, entre outros. Então, assim, cheguei à conclusão de que seria possível a aplicação da teoria da imprevisão para justificar a revisão dos contratos imobiliários ou então a extinção, desde que presentes os requisitos essenciais, que são eles: o contrato teria que ser de execução continuada, o fato teria que ser imprevisível e o cumprimento para as partes, ou para uma parte ou para as duas partes, deveria ser assim exorbitante, tornar-se assim, muito difícil o cumprimento daquele contrato. E isso poderia justificar a revisão ou extinção. E para corroborar com esse entendimento, em junho do ano passado, foi publicada a Lei 14.010, que ela até ficou conhecida como Lei Pandemia. E ela veio como um caráter emergencial e como um caráter temporário. Tanto é que hoje ela já não está em vigência mais. A vigência dela foi até o dia 30 de outubro do ano passado. E ela veio corroborar com esse entendimento da possibilidade da aplicação da teoria. Porque logo no seu início, no artigo 6º, ela já demonstra a teoria como um fato imprevisível. Porque ela fala que ela só poderá ser aplicada nos contratos de vigência naquele momento da pandemia. Não teria efeito jurídico retroativo. Então, isso, para os doutrinadores, ficou claro que se trataria de um fato imprevisível. Só que, mais adiante, no artigo 7º, parágrafo 1º, surgiu uma problemática para essa lei. Eu até falei mais sobre isso na monografia, que nesse parágrafo 1º, a lei não reconheceu como causa para justificar a revisão contratual o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do valor monetário. Isso não poderia justificar a revisão contratual. E a problemática surge porque a lei do inquilinato, que já existia antes da pandemia e regula os contratos de locação residencial, ela diz que essas causas que eu mencionei poderiam sim ensejar a revisão contratual. Então surgiu uma problemática. E aí, um pouco mais adiante, ano passado, esses 2 artigos foram vetados. Tanto o artigo 6º, que falava que a pandemia era um fato imprevisível, quanto esse artigo 7º, que não reconhecia os requisitos que a lei do inquilinato traz como possibilidade de revisão contratual. E, assim, a justificativa para o veto desses 2 artigos que eu mencionei foi que isso iria contrariar o interesse público, porque o ordenamento jurídico brasileiro já possui mecanismo
para a questão de alterações de obrigações contratuais. E no veto até foi mencionado que já existe o Instituto da Força Maior, o Instituto do Caso Fortuito, a teoria da imprevisão, que foi o que eu fiz no meu trabalho, e também a teoria da onerosidade excessiva. Isso tudo já existia. Então, criar uma lei com coisas que já existiam no ordenamento jurídico brasileiro para esse tipo de questão, que seria um fato extraordinário, iria contrariar o interesse público. Então, concluindo o trabalho, assim, é muito fácil afirmar, e é possível também afirmar, que a pandemia é, sim, um fato imprevisível, e alguns autores, assim, para alguns autores seria um fato imprevisível do lado da força maior, e para outros autores seria um fato imprevisível em relação ao caso fortuito. Mas, da mesma forma, é um fato extraordinário, e se tiver presente os requisitos essenciais, pode sim ensejar a revisão do contrato. E esses requisitos, foi que eu mencionei anteriormente, seria a execução continuada, que é o exemplo do contrato de aluguel, porque ele se prolonga no tempo, um fato imprevisível, e o fato imprevisível seria justificado pela pandemia, pela ocorrência da pandemia, né? E que o cumprimento das cláusulas contratuais para uma ou para ambas as partes se tornariam, assim, exorbitantes. Por exemplo, ficaria muito alto o valor do aluguel para o locatário, aí seria exorbitante, seria difícil o cumprimento do contrato por parte do locatário, ou então diminuiria o valor do aluguel e esse valor se tornasse insignificante para o locador. Então, diante desse fato, poderia sim existir uma revisão contratual nos contratos de locação residencial. Isso eu fiz no meu TCC e esse foi o meu resumo expandido. Muito bem, Maria Eduarda, parabéns pela apresentação, parabéns pela abordagem, tá? A sua pesquisa foi muito boa, realmente, e diante desse tema aqui, né, que nesse momento, realmente, é importante, porque, principalmente, quando nós falamos sobre contratos, nós vemos que existem muitos princípios ali que são abordados nos contratos, como, por exemplo, o princípio econômico e financeiro das partes, que tem que sempre equilibrar as partes dentro do contrato, certo? E aí, quando ocorre algum fato imprevisível, principalmente nesses contratos de execução continuada, ali, para que não ocorra essa onerosidade excessiva de uma das partes, tá? E para reequilibrar ali as partes no contrato, pode-se usar realmente a teoria da imprevisão, aqui como você abordou, tá? E aí, o que ocorreu? Ocorreu que veio a Lei 14.010 em 2020, em julho de 2020, ali para tentar, né, regulamentar essa situação sobre, tanto é que ela é chamada lei da pandemia, né, para tentar regulamentar essas situações de revisão contratual, de resolução contratual, de rescisão contratual, né, porém, o que se percebeu com o veto realmente do artigo 6º e 7º é que eles preferiram ainda utilizar a teoria da imprevisão ali, né, já existente no nosso direito, para o quê? Rever esses contratos, ou até mesmo rescindir alguns contratos, se forem necessários ali. Bom, parabéns mais uma vez, Maria Eduarda, excelente tema, contribui bastante, principalmente numa época que nós vemos que muitas pessoas realmente não estavam conseguindo manter os seus negócios ali e precisavam de uma revisão contratual, uma tentativa de, por exemplo, diminuir o aluguel, né, ou deixar de pagar o aluguel durante algum tempo, mas tudo isso precisava realmente ali de uma abordagem, como você colocou aqui, principiológica também, e relacionada a essas teorias que você colocou. Bem, fechamos aqui essa parte inicial com a apresentação da Maria Eduarda Cirino, e agora vamos passar para a segunda parte da nossa apresentação com
as professoras Bárbara, Fernanda e Marise. E apresentando aqui os temas, né, do nosso grupo de pesquisa ali sobre direito e inclusão social, focando ali nos idosos, especificamente, certo? Passo a palavra, então, para a professora Bárbara, para que ela dê continuidade aqui aos trabalhos. Gente, desculpa interromper, mas é porque eu estou numa outra apresentação também, e os meus horários coincidiram. Então, eu vou pedir na minha outra apresentação para eu ser a segunda a falar, e pedir para o meu grupo aqui ser o terceiro, porque eu tinha comunicado isso antes, e tinham falado para mim que não iria coincidir, mas acabou coincidindo. Então, eu vou pedir lá agora o Paulo terminando de falar na apresentação do Gustavo, eu vou pedir para ser a segunda a falar, e aí o meu grupo aqui pode entrar, em vez do segundo, ser o terceiro? Marina, acontece que a Rafaela Neima, eu já tinha combinado com ela, na realidade, às 5h30, entendeu? Eu não sabia que você estava em outro grupo nesse momento. Vamos fazer o seguinte, a Gabriela e a Júlia, elas vão apresentando aqui, enquanto isso a professora Bárbara apresenta o seu grupo, a Júlia e a Gabriela apresentam e depois você dá continuidade. Pode. Então, eu vou fazer o seguinte, lá no meu outro grupo eu vou ser a terceira. Então, eu vou acompanhar aqui, só vou avisar lá que eu não vou conseguir acompanhar as discussões deles, porque eu vou estar aqui, e aí eu vou sair daqui e já ir para lá. Tudo bem, vamos lá. Tá, então, professora Bárbara, por favor, dando continuidade, agradeço desde já, vamos lá. Bárbara, liga o microfone, por favor. Bárbara, liga o microfone. Desculpe. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço a participação, né? Estou vendo aqui que a sala está cheia, isso é muito importante, a participação dos alunos e de pessoas, né, externas à instituição. Para nós é uma honra vocês aqui. Eu vou apresentar agora o segundo tema, né, o segundo trabalho, que foi fruto da nossa pesquisa no projeto de iniciação científica, que é o nosso, como diz a Raquel, né, a nosso ouro, a nossa prata, e a gente, obviamente, compactua com todas as palavras da Raquel, ratificando, né, a importância da pesquisa. O tema do nosso próximo trabalho é mecanismos para prolongar a vida laboral dos idosos, né, cuja temática principal e geral é a inclusão social. Então, nós fizemos essa abordagem, né, específica no âmbito dos idosos, né, cuja temática tem uma problemática super importante, né, que é a questão da inclusão no mercado de trabalho, porque nós sabemos que não se encerra, né, muitas vezes a pessoa fala, vou me aposentar e vou voltar, e volta mesmo, e isso é muito bacana. Então, a gente achou muito pertinente. Temos aí, as meninas vão falar, vão comentar, temos Estatuto do Idoso, temos Constituição, temos vários regramentos, uma normativa enorme, solidificando o nosso estudo, né, e mostrando que é possível, sim, a gente trabalhar nessa questão da inclusão social do idoso, e é muito pertinente. As meninas que vão entrar agora fazendo as apresentações são a Gabriela Albuquerque Pereira, a Marina Quirino, essa que acabou de manifestar, para quem não conhece, e a Júlia Gravino. Então, elas vão fazer a apresentação. Na sequência, eu e a professora Fernanda faremos um complemento, né, do que elas tiverem apresentado através da mediação, ok? Então, Júlia e Gabriela, vocês já querem começar? Podemos? Por mim, tudo bem, Bárbara. Ok, então. Obrigada. Eu passo a palavra, então, para a Júlia e, na sequência, para a Gabriela. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Tudo bom? Primeiramente, agradeço aqui a presença de todos, agradeço o convite. É muito importante essa troca que a gente tem dentro da instituição, a possibilidade de a gente aprender uns com os outros, dentro dos alunos, sempre foi uma coisa que eu valorizei muito na graduação. E é algo, né, é uma honra poder voltar agora que eu já estou formada e apresentar de novo um trabalho que a gente desenvolveu com muito carinho
Eu agradeço a paciência e a orientação das professoras que nos acompanharam nesses meses todos, mesmo, né, depois da confusão que foi lá no passado, que a gente não deixou o trabalho morrer e a gente acabou publicando um artigo muito legal que a gente fez com muito carinho, com muito empenho. O nosso trabalho é sobre o artigo A Perspectiva do Mercado de Trabalho ante a Inserção do Idoso. Ele visa analisar a situação do idoso no mercado de trabalho, apontar a necessidade de desenvolvimento de política de afirmação e elencar alguns pontos positivos sobre a contratação de pessoas idosas dentro do seio profissional, no ambiente que elas estão inseridas. A gente fez uma pesquisa por meio teórico, através da bibliografia indicada pelas professoras, e através de entrevistas dos dois lados do polo trabalhista, para a gente ter uma noção em geral de como se dá essa relação trabalhista com pessoas de mais idade, qual que é a visão do empregador e como é a experiência do empregado. A conclusão que a gente teve é que o ordenamento jurídico brasileiro é muito rico em princípio, mas ele é muito falho em efeito prático. Ele não consegue materializar esse direito que ele coloca no papel. A conjuntura social que dá início a essa pesquisa é toda uma institucionalização de preconceito e estigma acerca da pessoa idosa no mercado de trabalho, quanto à sua incapacidade produtiva e cognitiva. Então, a pessoa idosa é vista na figura do empregado como alguém com desempenho, com problemas de desempenho, de produtividade, alguém incapaz de aprender e de se atualizar quanto ao mercado de trabalho. Isso gera uma desconfiança do empregador ao contratar uma pessoa idosa, que evita essa contratação ou que acaba demitindo precocemente o empregado que está há mais tempo, e aí cria toda uma esfera de dificuldade de penetração dessa pessoa idosa no mercado que já é muito competitivo. A consequência disso, além desse conceito, desse cenário de discriminação e do aumento da população idosa, é o aumento da necessidade de proteção desses direitos dessa minoria, que se dá basicamente no ordenamento jurídico brasileiro através da Constituição do Estatuto do Idoso. Todas as leis que tratam dessa questão da proteção do idoso na figura como um empregado de trabalho é focado nos desdobramentos do superprincípio da dignidade da pessoa humana, que visa garantir a liberdade e a autonomia do empregado de trabalhar o quanto ele quiser, até onde ele quiser, aproveitar a vida laboral dele como um todo, trabalhar com o que ele quiser, com o que ele é qualificado, e não só ficar com o resto de vaga do mercado por conta da marginalização. E, além disso, a proteção no sentido de combate à discriminação, que é, basicamente, a garantia da igualdade material e formal. Então, visando tratar o idoso de forma diferente na medida das necessidades que ele tem, que realmente são diferentes de um empregado mais jovem. Ele não é um trabalhador como alguém que está entrando no mercado agora, mas também não permitir que ele seja discriminado em razão da sua idade, que ele seja tratado como um empregado inferior aos outros. Eu passo a palavra agora à minha colega Gabriela. Gente, boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de fazer as palavras da Júlia, as minhas palavras, agradecer pela oportunidade da iniciação científica, agradecer à professora Raquel por ter elaborado essa semana com tanto carinho e também ao Marcelo por todo o suporte que eles nos têm dado, né? Então, assim, num primeiro momento, eu acho muito importante a gente falar desses direitos das minorias e relacionar com o princípio da igualdade, mas dividindo entre uma igualdade formal e uma igualdade material. Basicamente, o que seria isso? Uma maneira bem didática de expor. A igualdade formal seria tratar todos de maneira igual. E a igualdade material seria tratar as pessoas de maneira desiguais de acordo com as suas necessidades, que foi exatamente o que a Júlia já expôs para a gente em relação aos idosos. E nesse contexto, eu vejo que o Estado ele precisa de atuar de uma maneira mais assídua, através da criação de políticas afirmativas que busquem proporcionar a esse grupo que muitas vezes tem uma vulnerabilidade, uma necessidade maior de garantias de direito, através dessa postura mais proativa. E no nosso trabalho, a gente encontrou uma grande dificuldade, foi porque, assim, os idosos, eles são classificados com um critério etário, unicamente. Então, você criou uma política
para uma pessoa de 60 anos, que muitas vezes ela já está mais debilitada, e ao mesmo tempo você criar uma política para o meu pai, por exemplo, que é uma pessoa totalmente ativa, que trabalha, que eu acho estranho chamar ele de idoso hoje em dia, e assim, é muito difícil você analisar todas essas peculiaridades. E a gente embasou o nosso trabalho no artigo 230 da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei 9.029 de 96, que veda esses tipos de discriminação dentro do âmbito trabalhista. É importante ressaltar que esse artigo em específico, ele não é uma coisa assim muito direcionada aos idosos, porque ele veda qualquer tipo de discriminação, tanto em relação a sexo, a crença, né, e inclusive em relação à idade. E aí depois, no nosso trabalho, a gente também tentou retratar um pouco da realidade que os nossos idosos enfrentam. No Brasil, lógico, né? E aí a gente começou a observar que, geralmente, ou eles se aposentam e permanecem no cargo, na empresa que eles já exerciam, ou senão eles acabam indo para trabalhar como autônomos, né? O que a gente chama de por conta própria mesmo. E isso gera uma grande informalidade. A gente sabe que com a pandemia, as condições de trabalho estão cada vez mais precárias e acabam que, devido ao desemprego, os trabalhadores se submetem a essas condições. E ainda mais os idosos, né, que já é um grupo mais marginalizado nesse sentido, eles acabam sendo muito prejudicados. A gente também trouxe um conceito de pejotização, que a Marina vai explicar um pouco melhor depois, e a questão de um romantismo que a gente atrela aos autônomos, né? Acha que é lindo, que é maravilhoso, é aquela coisa de coach, vamos trabalhar, e não é bem assim. A gente perde muitos direitos, eles não têm uma questão, uma carga de horário, né? Não tem muitos direitos trabalhistas. Também a gente trouxe no nosso trabalho uma pesquisa realizada pelo SESC, que 84% dos idosos que já sofreram discriminação por conta da idade. E a gente percebe esse olhar piedoso dentro da nossa sociedade, olhar eles como uma pessoa assim, vulnerável, uma pessoa improdutiva, e muitas vezes essa questão da vulnerabilidade, ela é vista até mesmo dentro do Estatuto do Idoso, que tem esse olhar piedoso para esse público. E aí a gente trouxe um posicionamento do Will Tucker, que ele mostra que você trabalhar com os idosos, além de ser uma questão de preservação histórica, você consegue atrelar a subjetividade do trabalhador. Você consegue olhar a individualidade, os defeitos, as qualidades, e com isso você forma muito bem uma equipe, que é isso que no final vai interferir no lucro e na produtividade da empresa. Um outro conceito também que a gente observou foi o aumento da expectativa de vida, que antes eram na faixa de 60 anos, e hoje em dia, por dados do IBGE, a gente consegue ver uma margem de 86 anos, o que acaba gerando problemas na Previdência, porque você tem que manter ainda aquela população inativa, né, vamos colocar assim, por meio de medidas previdenciárias mesmo, né, tem que ficar pagando muitas vezes o salário por muito tempo, e também a gente analisou a questão do envelhecimento populacional, que entra dentro daquela pirâmide, né, que a gente estuda no ensino médio, que fala que tem a população economicamente ativa muito alta, que é uma janela de oportunidade, mas a gente nota que isso está diminuindo. E isso foram uma das justificativas da reforma da Previdência, que faz com que nós pensemos cada vez mais na necessidade dessas políticas que buscam incentivar o trabalhador a permanecer no mercado de trabalho. Aí eu vou passar a fala agora para Marina. Gente, boa tarde. As meninas já disseram muito bem que é um prazer estar aqui, é um prazer ver as carinhas de vocês de novo, é um prazer estar no Viana novamente, mesmo distante, né? E, enfim, é um prazer estar aqui com as minhas colegas, com as professoras que acompanharam a gente durante 1 ano e meio nessa jornada. Mas agora vamos direto ao ponto, porque eu só tenho 5 minutos. Bom, esse ponto do trabalho que eu vou trazer é um ponto que reflete a situação verdadeira dos idosos no mercado de trabalho. A situação que a gente percebe que eles foram inseridos é uma situação de completa marginalização, de descaso. Eles foram realmente colocados à margem do mercado de trabalho. E essa situação, ela trouxe consequências, como, por exemplo, aquilo que a Gabi falou, que os idosos, eles não são inseridos no mercado de trabalho num cargo bacana. Eles têm que partir para o autônomo,
E não é aquele autônomo, eu sou MEI, eu tenho uma microempresa. Não, é aquele autônomo que, assim, aquele senhorzinho que vai na sua casa fazer pequenos reparos, aquela senhorinha que vende crochê, ou então o tio do picolé. São situações que eles são submetidos que não garantem a eles nenhuma garantia previdenciária, trabalhista, eles simplesmente estão ali em busca do ganha-pão para conseguir pagar uma conta, sem nenhuma estabilidade. Isso é muito prejudicial, porque é a fase que nós estamos mais vulneráveis e precisando mais de segurança na nossa vida. E essa marginalização, ela também gerou uma outra consequência, que foi o surgimento do fenômeno da pejotização, que a Gabi mencionou, que a pejotização foi uma forma fraudulenta que os empregadores, alguns empregadores, não generalizando, encontraram de fraudar os contratos de trabalho, fazendo o seguinte: eles transformam aquele vovozinho que chegou lá querendo trabalhar em uma pessoa jurídica, por isso o nome pejotização, né, de PJ, de pessoa jurídica, e aí ele contrata os serviços daquela pessoa jurídica, e aí ele não tem que vincular aquela pessoa jurídica, aquele trabalhador que está ali por trás, aquele trabalhador idoso, como empregado da sua empresa. Então, não tem contrato de trabalho, não tem que arcar com a FGTS, com todas essas verbas trabalhistas e previdenciárias que são recolhidas. Então, o senhorzinho está simplesmente ali trabalhando e recebendo seu salário. Fora isso, ele não tem garantia nenhuma. E isso é reflexo dessa situação que os idosos foram inseridos de completo descaso com a sua situação dentro dos trabalhos. E a partir disso, o nosso trabalho ele conclui que, conforme as meninas bem comentaram, existe a legislação, sim. Nós supervalorizamos os princípios, inclusive há o super princípio da dignidade da pessoa humana, tem o Estatuto do Idoso, a gente tem uma legislação trabalhista bacana, contudo, falta prática, falta a materialização de todo esse ordenamento jurídico, de tudo isso que a gente tem positivado. E para que ocorra essa materialização, é preciso que haja um empenho social, um empenho de todos nós que estamos aqui como cidadãos, um empenho do sistema público e do sistema privado, para que possa haver, de fato, uma eficácia desses direitos que são tão bem previstos. E uma solução para que isso aconteça é a implantação tanto de programas públicos quanto de programas privados de inserção do idoso no mercado de trabalho, para que haja uma valorização da experiência desse idoso. Porque, assim, o nosso sistema é um sistema capitalista, então ele valoriza o capital financeiro, ele valoriza o quanto aquele trabalhador vai gerar de valor para o seu empregador, o quanto ele vai produzir e o quanto isso vai se converter no final em dinheiro. Então, acaba que quando o empregador ele olha para aquele vovozinho frágil, gente, está tendo uma interferência de alguém falando. Vou continuar. Então, tá bom. Então, voltando. Bárbara, fecha seu microfone. Então, quando o empregador ele olha para aquele vovozinho frágil, com um aspecto de sensível, ele não vê ali um capital financeiro forte, porque pensa, poxa, ele não é forte para fazer aquele trabalho braçal que vai me produzir 1.000 peças, por exemplo, num dia, numa semana. Ele não vai aguentar carregar muitas caixas, mas ele tem uma coisa muito importante, que é o capital humano, que é aquilo que ele tem de conhecimento acumulado, das experiências, dos anos que ele passou no mercado de trabalho quando ele estava na idade ativa. E isso também traz dinheiro, porque ele é um profissional super qualificado que com certeza vai dar vários resultados para o seu empregador. E uma solução bacana que a gente pode citar aqui foi uma solução criada pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo criou uma lei que instituiu a empresa amiga do idoso. E essa empresa amiga do idoso, ela dá benefícios para aquelas empresas que contratam trabalhadores acima de 65 anos. Benefícios tributários com certas isenções. Então, é isso que a gente busca. A gente concluiu que há a lei, mas se não tiver esse acordo social, esse acordo entre a esfera pública e a esfera privada, não adianta a gente ter lindas legislações, lindas folhas de papéis cheias de diversas
previsões de direitos, se eles não são efetivados, se não tem a materialidade. E é isso, por aqui a gente conclui nosso trabalho. Agradeço a presença de todas, agradeço a presença das professoras, todo mundo que se disponibilizou a vir aqui ouvir o nosso trabalho. Dizer que é uma honra dividir de novo o espaço com as minhas amigas Gabriela e Júlia. E eu falo minhas amigas porque, sim, somos muito amigas, desenvolvemos uma amizade muito bacana durante a iniciação científica e durante a faculdade em si, porque a gente sempre esteve juntas aí nas nossas produções. E espero voltar. E muito obrigada pela oportunidade. Enfim, é sempre um prazer voltar no Viana. Obrigada, Marina, Júlia e Gabriela, né, pelas excelentes explanações, né, o trabalho de vocês realmente foi um trabalho brilhante, e o fruto disso nós estamos podendo constatar, né, nesse evento. Complementando, então, a fala das meninas, aí, dentro desse tema lindo, né, que é a inclusão do idoso, eu chamo a atenção para uma vertente, um aspecto, que é a questão de políticas públicas, né, porque elas falaram que tanto no âmbito privado, quanto no âmbito público, é necessário que haja política pública, né, que hoje talvez seja, né, inexistente, ou então precária nessa área, para que o idoso alcance esse patamar aí, como o projeto de lei em São Paulo, Empresa Amiga do Idoso, né, promoveu e implementou no âmbito da iniciativa privada. Então, que o Estado também se amolde nesse perfil aí, engajador, nesse perfil de incentivo, né, para que o idoso tenha realmente essa potencialidade que uma pessoa mais nova tem, né? Então, sob essa ótica, se a gente for analisar, o concurso público ainda né, justamente porque o concurso público é uma forma de se aquilatar realmente o mérito dessa pessoa que está entrando, né, ainda é um critério interessante no âmbito daquela pessoa que às vezes está numa idade mais avançada, mas que às vezes não consegue uma colocação no mercado privado, né? Então, ainda bem que ainda temos essa possibilidade no âmbito público, né, por princípios aí da isonomia, né, da impessoalidade, né, da própria moralidade, faz com que o idoso consiga, muitas vezes, entrar participar aí de um concurso e tomar posse de um cargo público mesmo numa idade mais avançada, né? E porque ainda bem, né, que conforme a Constituição não existe teto, não existe idade máxima para prestar um concurso público. Existe a mínima, 18 anos, né? Mas o idoso pode fazer concurso. Então, salvo as exceções previstas em lei, evidente, né, que para aqueles cargos cujas funções e atribuições requerem aí determinadas habilidades, né, que muitas vezes é impossível de se ter, por exemplo, na esfera policial, né, como é que às vezes um idoso porque a lei fala, né, de 60, 65 anos, vai poder se tornar aí um policial, porque ele vai ter que praticar corrida muitas vezes, né, ele vai ter que ir a campo realmente, então são peculiaridades diferentes. Mas, regra geral, não há limite de idade, né? Isso é uma coisa interessante, porque o idoso pode, muitas vezes, aposentar na iniciativa privada e até fazer um concurso público, porque ali ele vai agregar muito valor, ele vai agregar experiência, uma bagagem, às vezes, gigante de uma vida, não é? Ele pode não ter a mesma cognição, a mesma coordenação motora, né, para participar de uma corrida, né, de um concurso para a polícia, mas ele tem condições, e muitas condições, de intelectualmente desenvolver papéis super importantes dentro do Estado, dentro da administração pública. Então, eu coloco, assim, esse viés para a gente também pensar que não só pelo concurso público, mas que podem existir outras situações, né, outras questões que o Estado venha colocar para dar eficácia a esse acesso do idoso. Acho muito importante falar sobre isso. A questão do psicotécnico também, né, lembrando que tem uma súmula do 683 do STF, que fala que só se justifica o psicotécnico, né, quando há previsão legal. Então, se, por exemplo, um idoso teria uma competitividade menor com uma outra pessoa mais nova no psicotécnico,
né? O que quer dizer? Essa súmula está dizendo o seguinte, que vai depender da natureza do cargo e se a lei prevê o psicotécnico. Porque muitas vezes, como eu citei aqui, a própria questão motora, ele pode não ir tão bem no psicotécnico, né? Mas ele pode ser muito melhor tecnicamente e formalmente ali do que um outro candidato, né? Então, mais uma vertente do princípio da isonomia, porque não pode sair colocando psicotécnico em tudo, porque o psicotécnico, a título de exemplo, seria um limitador, talvez, para um idoso. Se bem que, se a gente for pensar, às vezes vai ter um idoso que vai passar no psicotécnico e o outro não, né? Não estou querendo aqui dizer que ele não teria essa condição, mas é lógico que é um exame, né, mais específico, mais detalhado, que poderia requerer um pouquinho mais dele, né, desse idoso. Então, gente, para fechar essa questão do psicotécnico e outras, né, outras nuances que tem no âmbito público, o importante é que não haja limitação. E se houver, somente aquelas limitações que são pertinentes, né? Para que o acesso seja o mais amplo possível, para que o acesso seja o mais democrático possível para esse idoso, ok? Um abraço a todos, da minha parte, eu já encerro e passo a palavra para a professora Fernanda. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar junto de vocês nessa tarde, com esses alunos discutindo temas tão importantes, temas extremamente relevantes, temas muito atuais, né? Nós tivemos aí uma primeira apresentação já envolvendo o cenário de pandemia, agora tratamos a respeito da inserção do idoso no mercado de trabalho e permanência, temas muito ricos e temas que fazem realmente a gente repensar o nosso papel no direito e ver a importância social da nossa atuação, né? A gente muitas vezes perde isso de vista, a gente entra nessa correria do dia a dia, a nossa qualificação técnica, e muitas vezes essas questões se perdem. E parabenizar as alunas pelo trabalho que foi feito, em especial esse grupo que trabalhou aí 1 ano e meio no desenvolvimento desse tema, desempenhou um trabalho brilhante. Para que vocês tenham uma ideia, as meninas fizeram, inclusive, uma abordagem da reforma previdenciária na França, né, na primeira versão desse trabalho. Então, a gente fica muito feliz de ver o comprometimento dos alunos com a vida acadêmica, com a oportunidade de participação nesses eventos, provocar vocês também, né, estamos aqui mais de 50 pessoas nessa tarde, prestigiando esses alunos, e aqueles que ainda estão na graduação, que aproveitem essa oportunidade na próxima jornada, porque é uma oportunidade que enriquece muita gente, enquanto profissional e também enquanto pessoas. Muitas vezes, né, a gente provavelmente tem aqui pessoas que se acham tímidas, que acham que não têm coragem, mas é um desafio que a gente vence. As meninas estão aqui para mostrar isso. Esse tema relacionado ao idoso no mercado de trabalho, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que quando a gente fala em idoso, muitas vezes a gente vai buscar aquele marco etário que está previsto na legislação. E aí nós vamos buscar aquelas pessoas com 65 anos, com 60 anos, mas a gente precisa pontuar que essa dificuldade relacionada à idade no mercado de trabalho, ela acontece muito antes. Eu me lembro que em um determinado momento, em material de estudo, a gente se deparou com menções à idade de 45 anos. Dificuldade de permanência no mercado de trabalho. Isso mostra a importância da gente discutir esse tema. 45 anos, gente, é um profissional que está, muitas vezes, no auge da sua capacidade profissional, porque ele soma ali a experiência de muitos anos de atividade, a maturidade, e vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, primeira coisa, né, quando a gente fala de trabalho de idoso, eu acho que é importante a gente desmistificar essa questão da idade, lembrar que é muito antes dos 60, dos 65 anos que essa dificuldade se coloca, para que a gente possa discutir e, principalmente, conscientizar. Eu não vou fazer aqui referência a textos legais, a princípios, porque isso foi feito ao longo da exposição. A professora Bárbara também fez aqui considerações muito preciosas, mas, além da previsão legal, dos princípios, nós precisamos também discutir esse tema para que haja uma conscientização.
Não adianta que a gente tenha previsão, lei, que a gente tenha recursos para trabalhar isso juridicamente, até porque a discriminação nesses casos, muitas vezes, vai ser difícil de ser provada. É uma discriminação que é velada. No momento da admissão, num processo de seleção, você vai excluir um trabalhador pela idade e muitas vezes nem ele vai ter ciência ou vai supor que ele foi preterido em razão da sua idade, porque é um critério muito subjetivo e não há necessidade que você faça a justificação relacionada aí à exclusão de um trabalhador em um processo seletivo. Da mesma forma, por ocasião da extinção do contrato. De maneira geral, a não ser em situações muito pontuais, o próprio trabalhador também não vai supor que a idade foi um fator que contribuiu para a sua exclusão do quadro de empregados de uma determinada organização. Então, nós precisamos discutir isso, precisamos levar essa discussão para a sociedade, a conscientização, ter em mente o quanto esse profissional tem a contribuir, o trabalho pontuou isso brilhantemente, trouxe exemplos, entrevistas com profissionais que já estão no mercado de trabalho há muito tempo e o quanto eles são importantes para as organizações onde eles estão inseridos e, principalmente, nos conscientizar de que nós precisamos discutir medidas para coibir essas práticas. E aí cabe a nós, profissionais do direito, e principalmente quem vai atuar com essas questões, aprender a lidar com isso, a identificar como é que a gente pode apurar se uma pessoa foi desligada em razão da sua idade, quais foram os critérios que levou uma empresa a desligar um trabalhador, porque se a gente fala de um desligamento, algo pontual, por que aquela pessoa foi justamente a escolhida? Ela vinha tendo um desempenho inferior aos outros colegas? Muitas vezes a gente vai ver que não, inclusive por fatores que foram colocados aqui. Então, eu queria chamar muita atenção que a gente está diante de uma situação de discriminação que é real, trazer essa questão da idade, que não podemos nos atentar e pensar só em idades mais avançadas, porque isso já começa a acontecer muito antes, pensar que a gente precisa se qualificar para lidar com essa realidade, porque isso vai se fazer presente cada vez mais no nosso dia a dia. A expectativa de vida vem aumentando de maneira significativa, os idosos já há muito tempo têm necessidade de permanecer no seu ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, lamentavelmente, muitas vezes por questões financeiras, porque a gente sabe que principalmente para as pessoas, né, economicamente vulneráveis, muitas vezes eles são a fonte de sustento, né? Em muitos casos a gente sabe que são as únicas pessoas em casa que têm um rendimento, que têm um ganho com a aposentadoria e às vezes para arcar aí com as necessidades de outros membros do grupo familiar, eles vão retornar ao mercado de trabalho. Nós passamos recentemente por uma reforma previdenciária, também estendeu aí, materializou legalmente essa necessidade de permanência do trabalhador por mais tempo no mercado. A gente não tem políticas públicas efetivas para fazer frente a essa demanda, como a professora Bárbara bem frisou. Então, é um tema que a gente precisa refletir e discutir muito. Não tenho muitas considerações a fazer, é mais parabenizar mesmo, porque eu acho que foi uma apresentação muito completa. Desejar boa sorte para quem ainda vai falar, e aí vou passar a palavra para a professora Marise para dar prosseguimento. Boa tarde a todos e todas. Agora não podemos deixar de falar assim. E dizer a nossa alegria de poder estar aqui hoje falando desse tema. É uma coroação da nossa pesquisa, que a gente fez com tanto carinho, como eu falei com a professora Raquel no começo, e ao mesmo tempo também muita alegria de poder receber a Rafaela de volta aqui com a gente, né? Que na verdade nunca saiu daqui. É o que a gente quer, né, Rafa? De verdade que vocês nunca saiam, estejam sempre conosco aqui. Né? Dizer para a Fernanda que também, Fernanda, eu vou fazer uma emenda aqui na sua fala, porque, na verdade, esse grupo ele foi uma uniformidade de pesquisa. A gente conseguiu construir aqui, para a nossa alegria, de novo, graças a Deus, um grupo muito feliz, né? Uma uniformidade mesmo, um conjunto de pesquisa. A Rafaela fez conosco aqui um start dessa pesquisa, e a gente foi fazendo um desdobramento do que gostaríamos de pesquisar aqui, e
fez nascer o primeiro artigo da nossa pesquisa. A gente inverteu aqui as apresentações propositalmente, mas foi muito interessante porque acho que está dando muito certo o que a gente está querendo mostrar. E vocês vão ver que o que a gente tem a apresentar com Rafaela aqui é exatamente o nascedouro do grupo, em termos de vontade de pesquisa, temática da pesquisa, que foi exatamente conseguir demonstrar o porquê de trazer essa situação de tentar entender o papel que vem desempenhando o mercado de trabalho e a inserção desse idoso. Que hoje é o seguinte, a gente já tem um formato de idoso diferente, né? E eu vou deixar para falar mais ao final essa situação, e aí a Rafaela vai mostrar para a gente o que ela conseguiu descobrir dentro dessa pesquisa inicial, a ponto de colocar o título do artigo dela aí, sintetizando a ideia inicial da importância do idoso no mercado de trabalho, fazendo uma análise em torno da realidade brasileira, trazendo para a gente, inclusive, um case específico, né, de uma pesquisa que ela fez em torno de uma trabalhadora idosa, interessantíssimo, com 82 anos de idade, já dando um spoiler aí, né, Rafa? E, exatamente. Vou deixar com vocês, então, a Rafaela Neumann, trazendo para a gente aí, então, essa pesquisa muito interessante. Depois, no finalzinho, eu volto fazendo alguns comentários. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Primeiro, muito obrigada pelas palavras, Marisa. Eu sinto que eu nunca saí do Viana mesmo e ele continua dentro de mim. Bom, agradecer primeiro o convite de estar aqui. Acho que todas as professoras que me orientaram nessa iniciação científica sabem que não foi fácil, porque foi o último ano de faculdade, foi um pouco mais corrido, e foi um desafio mesmo que eu me propus, já que eu gosto tanto da área acadêmica. E eu fiquei muito feliz com o resultado do artigo, e mais feliz ainda por poder vir aqui. Começando a falar um pouco mais sobre isso, o idoso no mercado de trabalho é um tema que a gente precisa efetivamente discutir. Como a Fernanda bem mencionou, o país, a expectativa de vida do nosso país, ela está aumentando muito. De acordo com uma pesquisa do IBGE, em 2032, o nosso país vai ser considerado um país de pessoas mais velhas. Vai ter um envelhecimento da população. Então, sim, é importante tratar mais do idoso dentro do mercado de trabalho. O idoso possui direitos esses que demoraram um pouco para serem reconhecidos e que, infelizmente, estão muito no papel. Infelizmente, não temos muitas políticas, para não dizer praticamente nenhuma, incentivos que fazem com que o idoso vá para o mercado de trabalho. Não tem políticas públicas e nem privadas. As empresas, quando olham os idosos, elas pensam muito em questão de idade. E, infelizmente, não veem o que por trás eles podem oferecer, devido à experiência, os anos já trabalhados, e questão de passar esse conhecimento para pessoas mais jovens também. Os idosos, eles, assim como os indivíduos da sociedade, precisam garantir a sua subsistência e o mínimo existencial e ter valorizado a sua dignidade da pessoa humana. São princípios esses essenciais e básicos. Então, muitas vezes, os idosos, eles não querem só continuar no mercado de trabalho por questões de gostar de trabalhar, por quererem ser ativos, não quererem ficar em casa, estando, não produzindo, mas por questões financeiras também. Os idosos, na maioria das vezes, eles são as pessoas que acabam sustentando o seu núcleo familiar. Muitos deles aposentaram, mas a aposentadoria não dá. Ela não é necessária para poder só ela suprir. Às vezes é uma família que tem 5 pessoas, 6 pessoas. Então, realmente, eles precisam de mais. Eles precisam agregar mais questões financeiras. E por isso eles retornam para o mercado de trabalho. Eles retornam buscando algo que seja bom, mas que dê um retorno financeiro para eles, para sustento de sua família. Então, só que é muito difícil. Porque é muito difícil as empresas terem essa visão de que o idoso agrega conhecimento, de que eles têm uma experiência de anos vividas muito maior do que os mais jovens. Então, são 2 empecilhos. Os mais jovens, às vezes, demoram um pouco mais para conseguir emprego porque não terem experiência. E os idosos
têm muita experiência para poder oferecer, mas mesmo assim também não conseguem. Então, se a gente vivesse no mundo ideal, seria tão bonito ter um pouco de equilíbrio das duas partes, já que um pode agregar conhecimento ao outro também. Então, é uma coisa muito importante. Infelizmente, nós não temos muitas políticas, nem públicas nem privadas, que incentivem isso. E é uma coisa que deve ser olhada. Se a política pública não supre, a privada ela tem esse dever também de agir um pouco mais para poder movimentar esse lado. Até porque, como eu mencionei, em 2032 nosso país vai ser um país mais velho. Então vão ter mais idosos. E a Previdência, ela não vai dar conta de sustentar esse número de idosos que vai ter, como ela já tem dificuldade de dar conta. O Brasil, ele precisa de movimentar a economia. E o idoso a mais no mercado é uma pessoa movimentando a economia a mais também. Então, por questões também estruturais, de previdência, de necessidades, é importante, porque são pessoas a mais movimentando o país. Como uma forma, né, eu sempre gostei muito de fazer pesquisa de campo, eu acho que é muito bom para poder demonstrar efetivamente o quanto isso é importante, o quanto isso vale, é essencial. Eu pesquisei uma idosa no interior do Rio de Janeiro, ela tem 82 anos de idade, e ela faz salgados para fora. Então, quando você vai conversar, quando eu fui conversar com ela, entrevistar, você vê nos olhos da pessoa, dessa idosa, a felicidade estampada. Por se sentir útil, por se sentir bem com aquilo, por saber que ela vai acordar e ela vai ter algo para ela poder fazer, para acrescentar no dia. Por saber que as pessoas gostam daquilo que ela oferece também, e que é uma forma dela se sentir útil e se sentir movimentando, porque muitos deles acabam tendo uma rotina muito igual todos os dias, né? Eles não saem de casa, a maioria das vezes, continuam em casa por muito tempo, então ficam se sentindo sem produtividade, isso acaba sendo muito ruim. Então, quando eu fui conversar com essa idosa, eu vi muito isso, essa felicidade estampada, essa alegria de poder contribuir não só financeiramente, porque é um retorno financeiro muito importante, também que ajuda na questão familiar, que agrega muito, mas por questões internas dela e emocionais, por se sentir útil e se sentir importante naquele ambiente. Então, o tema do meu artigo, como a Marise colocou, ele trouxe a importância do idoso no mercado de trabalho. A gente precisa, sim, olhar um pouco mais para os idosos e não só pensar em questões etárias, de faixa etária, porque eles têm 65 anos de idade, mas com pessoas que têm conhecimento para poder agregar, para poder passar para as empresas, para poder passar para os mais jovens, para as pessoas que estão lá. Finalizando, eu gostaria de concluir que tem um filme que ele é muito bom e ele demonstra muito isso. Chama O Estagiário. É um senhor muito idoso e ele quer retornar para o mercado de trabalho. Então, você vê a felicidade dele primeiro quando ele consegue o emprego e depois a dificuldade que ele sente nas pessoas em volta, já que nem todo mundo está aberto àquilo. E ele vai galgando e vai conquistando o espaço dele naquela empresa, a ponto de ser essencial. Então, assim, quem não viu, é interessante ver, é muito bom o filme e demonstra muito isso, essa questão de olhar um pouco mais para o idoso, não pensar somente em números, mas pensar assim como uma pessoa que quer agregar mais valor e que é importante para a sociedade também, e que vale muito a pena ser agregada nesse meio trabalhista. E é isso. Ai, que delícia! Muito orgulho, bom demais da conta, né, Lauren, Bárbara, Fernanda, muito bom ver você falando isso, Rafa, e estar aqui com a sala cheia ainda de alunos, colegas nossos, que eu já cito esses meninos, todos nossos colegas, não coloco como alunos, não, são colegas nossos. No seguinte sentido, gente, olha, eu trouxe um dado para vocês aqui que eu gostaria que vocês refletissem comigo. Outro dia a Lauren me fez uma breve consulta de aposentadoria, eu ainda falei, jovem, pense em uma coisa, o INSS é nosso amigo, é o único órgão que fala que a gente é adolescente para aposentar. Não deixa a gente ficar triste, porque a gente sempre se sente muito jovem
Ele nunca quer que a gente chegue até ele, sabe? Então, pensem numa coisa muito importante, um dado que eu trouxe aqui outro dia, Rafa, até em termos até desse levantamento que consta até do seu artigo na questão do envelhecimento populacional, consta do artigo dos meninos também, Fernanda, Bárbara, que a gente está acompanhando, consta do artigo do Sebastião e do grupo que eles estão ali também desenvolvendo, que é o seguinte, gente, muito interessante. O Brasil é um país jovem, comparado a outros tantos estados aí da Europa, da Ásia e tal. De 1945 até agora 2020, são 75 anos. E a gente vem ganhando a cada ano uma média de 5 meses de expectativa de vida por ano. Então, a gente tinha, em 1945, uma expectativa de vida de 45 anos e meio. Hoje, a gente tem expectativa de vida, isso só foi medido até o ano passado, tá? Não atualizaram para esse ano ainda. Uma expectativa de vida média de 76,7 anos. Eu quero passar disso, é muito, mas boa da cabeça, se Deus quiser. Então, vocês pensem bem, se a gente tem uma possibilidade de viver em torno de até, vamos arredondar aí, para 80 anos, 76,7 anos, a nossa geração aqui, Lore, eu, você aí e tal, né, Bárbara e tal, imagina dessa meninada que está chegando aí. Bater 100 anos vai ser brincadeira. Então, gente, existe até um projeto de lei que está na Câmara para ser votado, de alteração do Estatuto do Idoso, passando a idade para considerar idoso de 60 para 65 anos. Não aprovaram ainda, né? Está lá sendo para ser votado, mudando de 60 para 65 anos, de fato, mas a gente já tem quase que considerando idoso hoje, não mais 60 anos, 65 anos. Por quê? Uma pessoa hoje de 65 anos está extremamente ativa, né? Extremamente proativa, boa no raciocínio, boa na atividade, boa em tudo. Né? Ela não é uma pessoa idosa como eram, por exemplo, os nossos avós. 65 anos, eles já estavam literalmente dentro de casa sem fazer mais nada, sabe? O meu marido tem 59 anos, super jovem, extremamente ativo, sabe? O tiozão da galera, o maior bagunceiro, e vai falar com ele que ele é idoso, e acaba de olhar para mim e dizer, hein? Que isso? Nem pensar em entrar numa fila de idosos de supermercado, para ele capaz de ser uma ofensa. Por quê? Porque, na verdade, ele nem pensa em idade. Nós estamos vivendo, assim, a minha geração e tal, uma questão intermediária do que era ser o idoso velho, sabe? E esse idoso hoje que tem uma numerologia de marcação, mas não se sente velho naquele sentido pejorativo. Então, o que a gente precisa hoje, a Rafaela chamou atenção nisso, as meninas que já apresentaram chamaram atenção nisso muito bem. Júlia viu isso na França, discussão lá do sistema previdenciário, que é semelhante ao do Brasil, porque não se parou para fazer um preparo para essa transição, por isso tanta briga, tanta discussão, tanto pleito de rua lá. Por quê? A gente não parou para pensar que estava ficando velho. Então, as indústrias, o comércio, todos os sistemas produtivos no país precisam entender que agora, inclusive com a última reforma infeliz que aconteceu, o trabalhador brasileiro vai permanecer trabalhando muito mais tempo. Então, o nosso sistema laboral, hein, Fernanda? A nossa legislação tem que mudar de cabo a rabo. Inclusive, em nível de prevenção ao acidente de trabalho, tá? Porque nós vamos ter pessoas mais velhas, né, de idade, trabalhando dentro das empresas, porque elas vão ser forçadas a estar no mercado por mais tempo. Elas não vão ao INSS pedir aposentadoria com 50 anos, com 60 anos, não vão. Elas vão pedir aos 70, aos 75, talvez até mais. Não compensa, Lore, a gente hoje com 50, chegar ao INSS e dizer assim, libera aí para mim, a minha renda mensal vai ficar deste tamanho.
Então, Rafaela, esse levantamento que você fez aqui no seu artigo, ele é extremamente atual, extremamente necessário, no sentido da gente perceber que o Brasil está envelhecendo de idade e parou no tempo em termos de atualização do que ele tem que fazer para receber essa população que está envelhecendo e não está se modernizando em termos de legislação laboral, previdenciária e de convencimento dos paradigmas que ele tem que vencer, sabe? Dos princípios que a sua população, a própria população tem que entender. O quanto que ela precisa entender e se abrir para poder modernizar tudo isso. Nós não podemos parar no tempo, gente. Nós não podemos continuar nessa situação de ser ali pessoas que não aceitam bem receber trabalhadores mais velhos. Eles têm que sair dessa condição de subemprego, emprego não formalizado, situação de pejotização, situações em que a gente esteja ali só vendendo um salgado, fazendo ali uma entrega de mercadoria, atendendo alguma coisinhas, sabe? Pequenas coisinhas. Não. São trabalhadores que provavelmente vão permanecer nos seus empregos, vão estar contribuindo para as empresas como fizeram a vida inteira. A gente vai ter uma mudança muito radical de paradigmas a curtíssimo prazo. Essa que é a grande verdade, inclusive em nível previdenciário. Então, a gente tem que se preparar. E a geração que vai passar isso aí de primeira linha de frente, essa que está chegando aí, ó, agora. Porque não vai ter como correr. Eu falei para vocês em termos numéricos, a expectativa de vida já está medida. Que bom que nós não estamos morrendo cedo. Essa pandemia vai acabar, com a graça de Deus, sabe, gente? Vai acabar, isso é questão temporária, daqui a pouquinho estamos todos bem de novo aí, e a questão é aumentar. A média tem sido, por ano, 5 meses. Então, muito rapidamente, a gente deve chegar aí a viver até 90 anos, em média, 100 anos. Ah, queria, sabe? E que bom que vocês vão poder fazer isso, que os nossos filhos vivam isso, sabe? Para a gente poder... Nós temos chance, Lore, de chegar nos 90 aí, ó. Diz que estejamos bem, sabe, gente? Sem dar trabalho para os outros. Mas, na realidade, podendo ter uma vida produtiva, e com um investimento interessante em nível previdenciário que nos garanta uma possibilidade de uma renda razoável, sabe? Sem ter necessidade de ficar de pires na mão, posteriormente aí, numa renda de benefício previdenciário irrisória. Porque você tem que ter condição de elaborar dentro de um contexto digno e não em subemprego ou informalidade, que isso é uma afronta ao trabalhador. Ele não tem que necessidade de ficar dentro de um supermercado fazendo sacolinha de mercado ali, fazendo só aquela questão de colocar mercadoria dentro de sacola, não. Ele não tem que ter esse tipo de política pública, não. O que ele tem que ter, na verdade, é valorização enquanto trabalhador, porque ele está totalmente ativo hoje. Totalmente ativo. Né? Então, gente, a nossa pesquisa passou muito por esse viés, até como um chamariz, né, uma chamada de atenção, e, ao mesmo tempo, um despertar para a realidade que a gente está começando a viver agora. No mais, eu tenho muito a que agradecer a todos que estiveram conosco aqui agora, agradecer a todas as meninas que estiveram conosco aqui apresentando os trabalhos, e dizer do nosso orgulho, mais uma vez, de vocês, com muito orgulho mesmo da pesquisa que vocês desenvolveram, e foi uma alegria para a gente, realmente, poder contar com todas vocês. Vou voltar a palavra para a Loren, tá bom? Voltando aqui novamente, gostaria de agradecer, que eu não tive a oportunidade de agradecer a Rafaela pela apresentação. Parabéns, Rafaela, maravilhoso. Obrigada. Gostamos muito do seu trabalho, seu resumo, foram muitas pesquisas, certo? Obrigada mesmo pela apresentação. Obrigada, Júlia, Gabriela, Marina, que não estão aqui, mas a Marina não está aqui, mas parabéns também pelas apresentações. E fecho aqui agora, tá? Agradecendo também a presença das professoras Marise, Bárbara e Fernanda,
que contribuiu com os ensinamentos aqui também, em todas as apresentações. Agradeço novamente as alunas e agradeço também aos alunos ouvintes que estiveram aqui esse tempo todo, né? Abrilhantando também aqui e também aqui, ó, dando a maior, como se diz assim, dando o maior ibope, como os meninos falam, né, para nossas apresentações. Parabéns, meninos. Vou passar a palavra novamente para a Marisa, que levantou a mão ali. Coisa bem rápida, Lore. Eu queria aproveitar a presença dos alunos aqui conosco e fazer um apelo a eles, que participem e nos ajudem a divulgar a campanha que o DCS está desenvolvendo da doação de alimentos, tá? A gente está vivendo um momento muito atípico, então estamos precisando da participação de todos, que vocês nos ajudem mesmo a fazer essa doação e a multiplicar a campanha que o DCE está desenvolvendo. A gente vai intensificar a divulgação esses dias aí, mas vamos ajudar, pessoal. As pessoas estão precisando muito e é tão pouquinho. É só passar no Viana, deixar 1 quilo de alimento, ou ali vocês puderem e quiserem deixar. Nos ajudem a divulgar, tá? A Sopa dos Pobres está precisando de mais da conta. 1 quilinho de alimento que vocês deixarem ali vai fazer uma diferença absurda. Ajudem bastante a gente aí, tá bom? Obrigada. Pronto, Lore. Abraços a todos, meninos. Tchau, tchau. Marcelo, por favor. Professora, interrompi a gravação já, tá? Ah, tá ótimo. Obrigada. Tô esperando o pessoal sair. Tá. Obrigada, meninas. Obrigada aí a